Eu queria, neste dia de festa, convidar os irmãos para lermos um texto que também fala de festa. Aparentemente, os irmãos vão achar que é uma festa muito diferente, mas eu espero que até o final do culto o irmão concorde comigo que nós estamos falando da mesma festa que celebramos esta noite. Capítulo 2 do Evangelho de João. E mais uma vez eu vou pedir aos irmãos que também, se puderem, mantenham as suas Bíblias abertas e nos acompanhem. Mas no capítulo 2 nós lemos assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali
não muitos dias. Vamos orar mais uma vez, por favor? Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a mim, aos meus irmãos e a todos os que estão presentes aqui, dando-nos a capacidade de compreender a Tua palavra. E que isso seja instrumento do Senhor para nos corrigir, para nos dar caminhos seguros, para, de alguma maneira, moldar as nossas mentes e os nossos corações. Mas que seja também conforto e consolo, que seja esperança para todos nós. Pedimos assim na confiança que temos unicamente no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. Vou começar com a má notícia. Esse texto não fala sobre casamento. Ele não trata sobre isso, e nem foi escrito para isso. Aquelas lições que nós tiramos ao longo do tempo deste texto, como se fosse ele escrito para nos ensinar sobre casamento, esqueça. E aqui, obviamente, não quero eu, de forma alguma, corrigir outros pregadores que o fizeram, porque também eu mesmo já cometi esse equívoco, de tratar esse texto como se ele realmente falasse de casamento. Principalmente aquela ideia de que casamento é como vinho. Quanto mais velho, melhor. Alguns casamentos, na verdade, com o tempo se tornam vinagre e não vinho. Então, do que esse texto trata? E do que ele fala? O texto ele é bastante claro no seu propósito. Para entendê-lo, você precisa compreender o propósito deste Evangelho. E se for ao capítulo 20, nos últimos versos do capítulo 20 do Evangelho de João, João deixa claro por que ele escreveu o Evangelho. Ali no capítulo 20, ao final do capítulo 20, João vai dizer que Jesus fez muitos outros sinais. Se tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou fossem registrados, não haveria livro que comportasse todo esse ensino e toda essa obra de Cristo. Mas aí João nos adverte dizendo, mas os que foram registrados aqui, os sinais que aqui estão registrados, foram registrados para que nós creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o propósito do Evangelho. Fica claro que João selecionou milagres para compor esse Evangelho. Selecionou sinais para que esses milagres, para que isso pudesse revelar a pessoa de Cristo e nos levar a crer que Ele é o Filho do Deus vivo. Ora, por que nós podemos pensar assim? Se você é um leitor assíduo do Evangelho de João, você deve se lembrar que o Evangelho de João tem uma divisão grande, bem na metade dele quase, e que a primeira parte é chamada de ministério público de Jesus, em que Jesus exerce o seu ministério junto à população de Israel, ao povo de Israel, mas a segunda parte é chamada de ministério particular, porque João reserva uma grande quantidade do seu Evangelho para falar daqueles últimos dias de Jesus com seus discípulos e os ensinos de Jesus somente aos discípulos. Essa primeira parte, ela é marcada por 7 milagres. 7 exatos milagres, se você depois pode voltar no Evangelho de João e verificar. O número 7 é razoável de se compreender, por causa, obviamente, daquela simbologia judaica com números, nada de misticismo, mas, obviamente, esse significado João entende que é suficiente, é perfeito, esses sinais são perfeitos. Mas ele selecionou 7 sinais. Terminando com o maior de todos, ressurreição de Lázaro, que causou tanta perplexidade que levou, inclusive, os judeus a planejarem não somente a morte de Jesus, segundo João, mas, inclusive, a morte do próprio Lázaro. Né? Coitado, acabou de ser ressuscitado e já havia um plano para lhe tirar a vida. Porque foi o grande sinal, o grande milagre, digamos assim, maior que todos. E, obviamente, este aqui é o primeiro. Há no Evangelho de João um escrito meio que de gradação, ele vai crescendo do menor para o maior. Então fica claro que transformar água em vinho é uma coisa simples, talvez, a mais simples de todas, e Jesus o fez. Passo a passo, João vai mostrando através desses sinais quem de fato Jesus é. E, obviamente, ele selecionou este milagre, que não aparece em nenhum dos outros evangelhos, para, inclusive, falar e relatar aquilo que Jesus, de fato, faz.
Mas por que uma boda? Por que uma festa de casamento? Você deve imaginar por que João escolheu isso. Porque isso tem um significado muito claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós sabemos perfeitamente bem que no Antigo Testamento, por várias vezes, Deus utilizou a figura da sua relação com a igreja como a relação de um noivo com a sua noiva, do seu esposo com a sua esposa. Diversas vezes. Oséias talvez seja o quadro mais típico e que mais identifica essa figura, mas, obviamente, a figura do casamento e das bodas estão descritas claramente como a relação de Deus com o seu povo. Os irmãos devem se lembrar de dois textos bastante interessantes, um deles em Mateus, em que os discípulos não jejuam, e aí os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuam, e os discípulos dos fariseus jejuam, e Jesus diz que enquanto o noivo está na festa, não se jejua, porque é dia de festa. Não faz sentido fazer jejum em dia de festa. Mas haverá dias em que o noivo se lhe há tirado, e nesse dia, sim, os discípulos jejuarão. Percebem? Jesus compara a sua presença com essa bodas de casamento. E você vai se lembrar que lá em Apocalipse, pensando na segunda vinda de Cristo, que nós ouvimos maravilhosamente bem ser cantado hoje, é descrito também que o noivo vem para se encontrar com a noiva, e aí o João em Apocalipse diz, eis as bodas do Cordeiro. E bodas são essas festas, é exatamente essa festa de casamento. Ora, como é que nós devemos, então, entender o interesse de João? João está nos mostrando que, neste milagre, que as bodas começaram, o noivo chegou para tomar a sua noiva. Cristo está entre nós, de João. O casamento começou. A festa teve início. Começou exatamente essas bodas aguardadas. É exatamente isso que João demonstra com este sinal. Mas nós precisamos ter cuidado também para entender esse sentido da palavra sinal. Os evangelhos, em geral, usam 3 palavras para descrever um milagre. Os irmãos vão se lembrar delas. Em certas ocasiões são chamadas de prodígios. Em outras ocasiões são traduzidas como maravilhas. Em outras como sinais. Não significa que existem 3 tipos diferentes de milagres, mas significa que o mesmo milagre pode ser visto sobre ângulos diferentes. Se olhar sob a perspectiva de onde procede o poder para realizar esse sinal, então a Escritura se refere ao prodígio que vem de Deus. O poder pertence a Ele. Se olhar para o resultado, para o impacto que isso causa em quem contempla esse milagre, então ele é descrito como uma maravilha, porque deixa as pessoas maravilhados. Mas se olhar para o significado, então ele é um sinal. E sinal é exatamente isso, um sinal. Tá? Saímos daqui, vamos para... Eu não vou de carro, mas poderia ir, por exemplo, para São Paulo, voltar para casa, dirigindo o carro, e no meio do caminho eu vou encontrar uma placa indicando que há uma curva fechada à direita. Aquela placa é um sinal. Tá? A gente não faz a curva na placa, embora alguns tentem, mas a gente faz a curva naquilo que a placa indica. O sinal em si, ele não é a realidade, ele indica a realidade que vem além dele. Portanto, quando eu olho para o sinal, para o milagre, eu devo compreender que, na realidade, o milagre não é um fim em si mesmo, mas o milagre existe para me apontar uma outra verdade, uma realidade que vai além dele. E é exatamente esse significado que nós precisamos compreender. Foi para isso que João escreveu. E foi por essa razão que, obviamente, Deus preservou. E quero crer que também por essa mesma razão, Deus colocou no meu coração e gerou a mim e a você a oportunidade de estudar esse texto esta noite, para que nós compreendamos o significado deste sinal. E o que ele nos revela acerca de Jesus. Volto a dizer, não acerca do casamento. Porque este milagre não está aqui para nos falar sobre casamento, mas ele está aqui para nos falar sobre o Cordeiro, sobre o noivo, sobre Cristo Jesus. E eu quero convidá-lo a ver isso no texto, se puder. Não é tão simples, porque João é um autor extremamente profundo, embora profundamente simples.
tá? Desculpe aqui a frase, Moisés Silva, que é um grande estudioso do Novo Testamento, cubano, naturalizado norte-americano, com quem eu tive o privilégio de estudar, dizia que o Evangelho de João é um elefante nadando em uma piscina. E ele dizia isso porque ele é tão simples que você consegue enxergar todas as suas, digamos assim, dimensões, mas tão profundo que cabe um elefante lá dentro. João é assim. Por isso, não é tão simples, eu espero que você e eu consigamos ver isso. Por favor. Capítulo 2, depois de falar das bodas e de nos alertar que a mãe de Jesus estava com ele, a mãe de Jesus se aproxima de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Obviamente, Maria já sabia e conhecia o poder do seu filho. Não todo, não absoluto, não pleno, mas sabia. E Jesus tem essa resposta que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com qualquer, digamos assim, rebeldia ou agressividade. Chamar a mãe de mulher para o judeu é extremamente comum. Então, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo. Jesus está querendo dizer: ainda não é o momento de eu me manifestar. João está dizendo que Jesus se manifestou antes do que talvez, na realidade, ele fez antes daquilo que nós consideraríamos seu ministério. E fez isso por misericórdia, obviamente. Mas Maria diz: eles não têm mais vinho. Então, se você observar o texto, depois da resposta de Jesus, no verso 5, Maria, diz o texto, então ela falou aos serventes. E essa frase é fundamental. Você pode sublinhá-la. E aí o texto diz: fazei tudo o que ele vos disser. E talvez algumas Bíblias aí, principalmente se forem as Bíblias atualizadas, vai ter aí na nota de rodapé uma referência para Gênesis 41, 55. Porque é a mesmíssima frase que o faraó diz aos seus servos em referência a José. Em outras palavras, João toma emprestado aquela figura de José, ou toma o tipo de José, e a frase que Faraó se refere a José, para aplicá-la em Jesus. Ora, o que João está dizendo é que Jesus é o José, o nosso ou novo José. Ora, quem foi José? Se você é um leitor atento, e com certeza é de Gênesis, você vai lembrar, José, conhecido como José do Egito, foi o grande provedor de toda aquela geração. Quando Jacó vai abençoar o seu filho, Jacó abençoa José e diz que José é um ramo que se estende para além dos muros. Com isso, na verdade, Jacó e Deus está dizendo que José não foi só uma bênção para Israel, e não só para o Egito. José foi o responsável pelo sustento de toda uma geração naquela região que padeceu de fome. José foi eleito por Deus e considerado, desde então, o grande provedor. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó então determina que ele assuma, digamos assim, a vice-regência do Egito para pôr em prática o plano que Deus lhe revelara, o próprio Faraó diz: fazei tudo o que ele vos disser. José é o provedor deste povo. Pois é exatamente isso que João está dizendo. As nossas bodas começaram e o nosso José está conosco. O nosso José chegou. O nosso grande provedor é Cristo Jesus. Aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém, aquele que, na verdade, nos concede a graça de termos aquilo que possuímos. Aquele que, obviamente, é o nosso grande provedor. A ideia pode parecer um pouco estranha para você, mas não deve... A comparação com José não é, digamos assim, propriamente minha, e nem muito menos uma alegoria. Se você olhar no capítulo 1, quando está terminando ali o encontro de Filipe e Natanael com Jesus, verso 51 diz: em verdade vos digo, de Jesus, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, essa é uma citação de Jesus, da visão que Jacó teve da escadaria. Quem compara José com Jesus é João.
Ou, se preferirem, quem compara, ou pelo menos usa a figura de José para identificar Jesus como nosso provedor, é o próprio Deus que inspirou essa Escritura. Ele é o nosso grande provedor. É Ele quem nos sustenta e é Ele quem nos guarda. E eu tenho certeza que os irmãos têm inúmeras experiências de que este nosso grande José nos sustentou. Eu trabalhei 12 anos numa escola pública. O problema do trabalho que eu desenvolvia é que eu trabalhava em Goiânia, mas o salário eu recebia no Rio de Janeiro. Então, todo mês, eu tinha que fazer o famoso bate e volta, sair de Goiânia, ir até o Rio. Havia um ônibus diário, ou seja, eu tinha que pegar esse ônibus. Se eu não conseguisse esse ônibus, só existe uma outra possibilidade: descer até São Paulo, de São Paulo pegar, então, da ponte rodoviária Rio-São Paulo, que havia muitas empresas fazendo essa viagem. Diversas vezes eu fiz isso. Época difícil. Alguns irmãos aqui, mais ou menos da minha faixa etária, devem se lembrar. Inflação de 3 dígitos. O preço de hoje não era o preço de amanhã. E eu me lembro exatamente a ocasião em que eu saí daqui, fui até São Paulo, fui até o Rio, recebi meu pagamento em cheque, não em dinheiro, e como era, por exemplo, na verdade, um servidor público, o dinheiro que eu possuía era contado para a viagem. E aí retornei, e na noite que eu saí, durante aquela madrugada, porque eu saí por volta de meia-noite do Rio para chegar de manhã em São Paulo, e de manhã comprar a passagem das 7 da manhã para poder voltar para Goiânia, na noite que eu saí, houve uma mudança na tabela de preço. E eu cheguei à rodoviária manhãzinha do Rio, fui ao guichê comprar a minha passagem. Primeira decepção, não tinha passagem para as 7 horas, só às 17 horas da tarde. Ia passar o dia na rodoviária. Quando o rapaz me entregou a passagem, eu entreguei o dinheiro, que era tudo o que eu tinha. Nada mais. E a resposta dele é: não, houve uma mudança de preço, não é o suficiente. Está faltando, não me lembro mais quantos faltava naquela ocasião. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Não tinha conta corrente. Rodoviária antiga, lá no centro de São Paulo. Naquela época não havia celular. Alguma coisa que os jovens não conhecem, o orelhão era de ficha, né? E comprar com que dinheiro? O desespero bateu no coração de um jovem de 18 anos, no seu primeiro emprego, sozinho em São Paulo, sem dinheiro para voltar para casa. Eu me vi pedindo dinheiro na rua. Uma voz, atrás de mim, de um senhor disse: pode dar a passagem para o rapaz. Eu completo a diferença. Me sobraram algumas moedas. Eu consegui comprar um pão francês. Foi minha refeição do dia, só o pão. Eu fui para o local e me assentei comendo aquele pão. E foi o melhor pão que eu já comi na minha vida. Que era o pão do meu provedor. É o pão do meu José. Nunca mais vou reconhecer o homem que completou a passagem, e nem preciso, porque quem supriu a minha necessidade foi Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso grande provedor, de quem José é apenas um tipo, mas é Ele quem provê tudo o que nós, na verdade, necessitamos. Por isso o texto continua, e aí, obviamente, nos traz um detalhe. Jesus não é apenas o provedor das nossas necessidades materiais e etc. É muito mais do que isso. É bem além de José, exatamente por isso. Perceba, diz então Jesus, determinou-lhes, no verso 8, tirai agora, no verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra. E veja bem, que os judeus usavam para as purificações. E esse detalhe passa despercebido de nós. Eu não sei se você conhece judeu. Hoje eu moro no bairro mais judeu do Brasil, Higienópolis, em São Paulo.
Tá? Ali se tem alguém aqui que é parente judeu, por favor, não se ofenda, mas ali o bairro é totalmente judeu. Tão judeu que, na minha opinião, daqui a algum tempo até os cães vão usar kippá, né? Porque é totalmente judaico. Eu tenho aprendido muito exatamente na convivência com eles. Mas se tem uma coisa que o judeu é zeloso, absoluta, se ele for bastante conservador, é com essa questão de usar as suas vasilhas, os seus instrumentos para fins diferentes. Eu tenho uma amiga que frequenta a igreja que eu e minha esposa frequentamos também, meu filho, que ela cuida, ela é babá de uma família de judeus. E ela diz que é uma coisa curiosíssima, porque eles não usam a mesma vasilha para dois fins. Ela tem na casa, certo? Uma vasilha para ferver água, e só pode ferver água. A outra é para ferver leite, e só pode ferver leite. Se ela cometer o equívoco de ferver a coisa errada, com certeza corre o risco de uma demissão. Cada vez que a dona da casa compra vasilhas, o rabino da sinagoga deles vai até a casa orar e consagrar as vasilhas para essas utilizações. Agora, isso nós estamos falando agora, 2016, São Paulo. Imaginem como isso era na época de Jesus entre judeus. Qual seria a possibilidade dos judeus tomarem talhas que são usadas para purificações, portanto, para aquelas lavagens que anteciparam o nosso conhecido batismo, e que era usado para lavar enfermos, e entre outras possibilidades, mas sempre para purificar a pessoa, e usar isso para colocar vinho. Até não faz muito sentido. Acabou o vinho, Jesus poderia ter mandado encher as talhas de vinho de água e transformá-las em vinho. Mas, curiosamente, Jesus manda apanhar as talhas das purificações. A pergunta é simples que você deve estar se fazendo: por quê? E a resposta é mais bonita ainda. Porque a purificação não vem mais da cerimônia da lavagem com água. A purificação vem por aquilo que o vinho significa: o sangue de Cristo Jesus. Ele é o provedor que nos purifica. Nós fazemos isso todo mês. Quando celebramos a ceia, nós tomamos um cálice de vinho e dizemos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque o vinho simboliza exatamente esse sangue. A partir daqui Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo, ou se preferir, João está nos orientando e nos informando, que ninguém será mais purificado pelas práticas cerimoniais de lavagem. Ninguém vai se tornar puro diante de Deus porque tomou aquela água e lavou o seu corpo numa cerimônia judaica. Daqui por diante, só há uma forma de sermos puros diante de Deus: o sangue de Cristo Jesus, que provê não somente a minha necessidade material, mas que é o meu grande provedor espiritual. A minha maior necessidade é provida por Jesus. Ele é quem provê a mim e a você exatamente essa graça de sermos purificados e estarmos diante de Deus esta noite puros, apesar do pecado que cometemos ainda hoje. Porque fomos lavados por esse provedor que nos purifica. E se isso parece simples, eu te convido a olhar um pouquinho além. E João continua a narrativa, e aí diz Jesus: tome esse vinho e leve ao mestre-sala. Olha, meus irmãos, isso aqui não é digamos assim, uma coincidência, uma mera ocorrência. O mestre-sala tem um papel importante aqui, e fundamental para você e para nós compreendermos. O mestre-sala manifesta e descreve aqui o costume judaico. O costume era simples: começa a festa, você dá vinho. Aí você dá o bom vinho, que é para todo mundo elogiar a festa de casamento, né? Você sabe como é que é a festa de casamento. Você faz aquilo com todo cuidado, todo carinho, e depois ainda tem gente que sai reclamando, né? O docinho estava seco, o salgado frio, e assim por diante. Então, ele pega e dá o bom vinho. Depois de beber o bom vinho, e depois de as pessoas estarem, digamos assim, sem mais aquela capacidade de distinguir o bom do ruim, aí eles vêm com mioranza, né? Que é para a pessoa
de alguma forma, já não vai distinguir. Só que o que acontece aqui é exatamente o oposto. E quando o mestre Sala, que é um sommelier, que é na verdade um especialista em vinho, e que está nessa história só para fazer essa declaração, diz: o que você fez? Você guardou o bom vinho até agora? Porque na realidade este mestre Sala está informando que tudo aquilo que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande José, o nosso provedor, é superior a tudo aquilo que eu e você podemos experimentar nessa vida. Nada se compara àquilo que Jesus faz. É por isso que o sommelier diz: o bom vinho ficou guardado até agora. Provavelmente ele nunca tomou um vinho de tanta qualidade, porque vem de Jesus. Mais uma vez, deixe-me tentar mostrar para vocês que eu não estou alegorizando, eu estou tentando pensar com a mesma perspectiva de João. Se você puder, me acompanhe. Essas comparações não são somente aqui que aparecem. No capítulo 4, por exemplo, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Vocês se lembram desse encontro? E no verso de número 12, a mulher samaritana faz essa pergunta importante: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Qual que é a resposta para essa pergunta? És tu maior do que Jacó? Resposta? Sim. Ele é maior do que Jacó. Jacó lhe deu um poço que você mata a sede, mas tem que voltar aqui todos os dias. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque Jesus é maior do que Jacó. Se você caminhar um pouquinho mais, você chega no capítulo 6 do Evangelho de João, e num debate de Jesus com os fariseus, com os judeus, no verso de número 30, o diálogo segue assim: então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Em outras palavras, Jesus é maior que Moisés. Moisés lhes deu maná e vocês voltavam a ter fome, mas quem comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome, porque Jesus é maior do que Moisés. E o que ele traz é melhor do que o maná. Se você andar um pouquinho mais, você chega ao capítulo de número 8, mais uma vez Jesus debatendo, obviamente, com os fariseus. E nesse capítulo 8, já bem ao final dele, no verso 53, os fariseus fazem de novo uma pergunta que a resposta é retórica. Diz o texto, verso 53, és maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Pois quem te fazes ser? E aí Jesus responde, no verso 54, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. E aí Jesus ainda acrescenta que, verso 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia, viu e regozijou. É Jesus maior que Abraão? Sim. É maior que os profetas? Sim. Então, o que eu estou tentando mostrar aos irmãos é que João tem o cuidado de o tempo todo frisar a ideia de que aquilo que vem de Cristo é superior a tudo que nós possamos conhecer, imaginar e perceber. Por isso o vinho é superior, porque é dele, porque é ele quem nos concede. E eu não sei se o irmão entende a implicação desta verdade, mas o texto está nos dizendo que eu e você não vamos encontrar nada absolutamente comparado a Cristo. Esta noite eu e você vamos poder voltar para casa tranquilos, porque quando nós cremos em Cristo e nos tornamos cristãos, nós fizemos a opção pelo que é melhor e incomparável, aquilo que nunca encontraremos absolutamente nada igual. Tenha certeza, meu irmão, e principalmente vocês jovens, que o cristianismo é superior a todos os ismos que você conhece. Não existe nenhuma linha política e econômica, seja ela capitalismo, marxismo, socialismo, seja ela qualquer tipo de filosofia, como existencialismo, todos esses ismos são inferiores ao cristianismo, porque Cristo é superior a tudo e a todos. Inclusive, desculpem fazer aqui um parêntese,
Há uma grande discussão na mídia, porque as pessoas não querem que falemos ou usemos o termo homossexualismo, porque dizem que é uma referência à enfermidade. Não é. O sufixo ismo tem a ver com um sistema. E é exatamente isso que a homossexualidade é. É um sistema de vida. E nada se compara à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Então, quando na realidade o texto fala que o mestre Sala reconheceu que aquilo que Jesus ofereceu é superior a tudo que o noivo havia oferecido até então, o mestre Sala vem para exatamente cumprir esse papel e nos dizer que realmente de Cristo virão coisas inimagináveis e surpreendentes, que nós nunca experimentaremos ou conheceremos nada igual àquilo que Cristo nos concede. Este é o sinal. O primeiro sinal. Assim deu Jesus início ao seu ministério. O que bodas de Caná significa? Significa exatamente a união do noivo com a noiva. Do Cristo que veio para tomar a sua igreja. Bodas de Caná, meus irmãos, é o que nós estamos celebrando esta noite.